Fala, designer, beleza? Tudo certo? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre qual estilo de logo utilizar para seus clientes. A gente sabe que às vezes acaba sendo uma dúvida qual estilo de logo, como é que tu vai criar, já começam a gerar preocupações antes mesmo de você começar o projeto. E esse vídeo de hoje vai te ajudar a entender um pouquinho mais o que você precisa saber para ficar tranquilo quando começar, quando fechar um cliente novo, como iniciar, quando iniciar um projeto. Então relaxa, que hoje eu vou esclarecer essas dúvidas para ti. Para começar a live, você pode já enviar essa live, esse vídeo aqui para mais pessoas. Eu sou designer há mais de 8 anos já. E esses vídeos são para ajudar designers a encurtar o caminho, a mostrar para vocês como é que é, cara, coisas que eu passei, erros, acertos, para ajudar vocês a chegar antes, no objetivo de vocês. Então eu ajudo designers de marcas a faturarem mais de 5 mil por mês, criando marcas, identidades visuais, com esse foco, com esse objetivo. Eu sou designer formado, sou designer de produto, especialista em design gráfico, mas eu foco em design de marca, porque é onde eu encontrei a minha essência e onde eu vejo que eu posso, entre aspas, ter uma qualidade de vida melhor, trabalhar menos e ganhar mais. E hoje eu vou falar sobre qual estilo de logo você vai utilizar para determinado cliente. Você que vai chegando, deixa seu coraçãozinho aí. Se ficar dúvidas, deixa um comentário que a gente vai estar respondendo no final do vídeo, beleza? Então, cara, a primeira coisa que você tem que entender é que não existe um estilo certo para cliente X, Y, Z. Cada cliente vai ser um conceito diferente. Por isso que a primeira coisa que você precisa saber é entender o cliente. É saber qual que é o estilo do cliente, qual que é a personalidade do cliente. Baseado nisso, aí sim você vai começar a definir o tipo de cliente. Não quer dizer que o cliente X, ramo estético, ramo tecnologia, é um estilo. Tem algumas tendências, algumas vertentes que a gente pode estar utilizando para estar aplicando o projeto do cliente, mas não existe certo e errado. O mais importante, como eu disse então, é você entender o cliente. E como é que tu entende o cliente? Fazendo um briefing. O que é um briefing? É uma conversa inicial, que eu prezo muito para que essa conversa seja ou frente ao computador e um celular, você de um lado, ele de outro, ou frente a frente. A gente sabe que agora está um pouco complicado de fazer isso, mas eu prezo por conversar, por olhar olho no olho do cliente. E no briefing você vai conseguir extrair isso, extrair qual que é a essência do cliente, conhecer mais também sobre o segmento do cliente, conhecer mais sobre os produtos, os serviços, sobre a empresa, sobre o negócio, há quanto tempo ele existe, quanto tempo ele está no mercado, como é que está o posicionamento digital dele. Então tem que entender o cliente antes de tudo. Não tem como chegar no cliente e ele te faz uma sugestão de proposta para fechar contigo e tu fala, não, vou fazer um logo assim, assado para ti. Não, tá errado, já começou errado. Você tem que entender o cliente antes, conversar com ele, porque é nessa conversação que ele vai te passar algumas priores, alguns conceitos para você conseguir utilizar no conceito da marca, para definir o conceito de marca. Então o primeiro ponto, cara, é você não definir um conceito. Fechei o cliente, já vou fazer esse estilo de logo. E outro ponto é você entender que você precisa se conectar com os conceitos e tendências. Nada parte da nossa cabeça, e sim de experiências, de pesquisas, de inspirações, para aí sim a gente começar a colocar isso em prática e definir o conceito depois. Então o primeiro ponto é você conhecer o cliente, o segundo é você se conectar com as tendências e conceitos. Porque se for ver por estilo de logo, existem diversos estilos de logo. Até eu fiz um curso aqui, tem algumas anotações. Cara, tem no mínimo 15 tipos de logos se tu for ver. Resumindo primeiro, só um logotipo, só o símbolo. Tem também símbolo com tipografia, só tipografia, a tipografia separada do símbolo, a tipografia junto ao símbolo. Então tem vários estilos de logo. Você pode utilizar mais caligráfica, mais ilustrativa, mais tecnológica, caixa alta, caixa baixa. Então são vários estilos de logo que você pode estar utilizando.
Só que o conceito que a gente tem que trazer é entender o que o cliente precisa. Primeiro, sentir do cliente, o que ele quer transmitir na logo. Porque não tem a ver com a empresa e com os serviços. Tem uma relevância com isso, mas tem muito a ver o que o cliente quer que essa logo transmita. Pois como vocês sabem, cara, a logo é a primeira conexão que o cliente vai ter com a empresa. Então, cara, a logo vai ter que transmitir muita coisa sem falar nada. Então, é altamente importante você conseguir sentir do cliente o que ele precisa transmitir do cliente, da sua empresa. Para aí sim você conseguir pensar e começar a definir um conceito. E tem que também entender como é que vai ser a comunicação dos produtos e serviços. Porque pensa assim, ó, se o cliente quer transmitir algo mais tecnológico, mas o produto dele ele é artesanal, ele é muito exclusivo, ele é feito à mão. Então como é que tu vai conectar essa essência do cliente querer transmitir tecnologia na sua logo se o produto dele é algo mais artesanal? Então é muito difícil, o contrário também se aplica. Então você tem que entender isso, entender a essência que a empresa busca transmitir na sua identidade e também quais são os produtos e serviços e como a empresa vai comunicar dessa forma. Então isso é altamente importante, essas duas percepções iniciais. Então conhecer o cliente, conhecer as tendências. E como é que tu conhece as tendências? Basicamente criando o hábito diário de acessar o Behance, acessar o Pinterest, acessar o Logobook, Logopound, outros sites de segmentos de design. Então é muito importante você se conectar com isso e fazer uma etapa de pesquisa, conceitos e tendências também quando o cliente solicita o projeto. Comecei a fazer o projeto de marca, então uma das etapas iniciais é você fazer a pesquisa de mercado, conceitos e tendências, porque vai te conectar de duas formas. Primeiro, com as tendências de design, como eu disse, e segundo, com os conceitos e tendências que estão em alta no segmento do cliente. Porque a gente sabe, cada cliente é um cliente, cada caso é um caso. Então a gente precisa se conectar, saber dentro do segmento dele quais são as tendências. E isso você consegue fazer lá no Behance, fazer uma pesquisa lá, design gráfico, marca, e digitar o segmento do cliente. Vai aparecer os designs mais atuais, os designers mais bem posicionados, para você começar a avaliar o que está em alta, para aí sim usar isso como inspiração para utilizar para o cliente. Então, faça a pesquisa de conceitos e tendências para se conectar com as tendências do segmento do cliente também. Então, isso é muito importante para você se conectar. E outra coisa que tu pode fazer também é fazer alguns painéis semânticos, alguns painéis de inspiração. Que são painéis de inspiração? Algumas imagens que você acha que se conectam com o cliente. Alguns produtos, alguns serviços, algumas sensações, algumas emoções, algumas imagens de pessoas com reações. Também isso é muito importante para tentar transmitir o que o cliente busca na sua marca. Então é muito importante isso para você definir o conceito também. Só que uma coisa que eu te digo, cara, não adianta você ter conceito, criar um conceito para uma marca se ela não tiver personalidade. Conceito sem personalidade não é nada. Então você tem que entender qual que é a personalidade que você vai transmitir por trás do cliente, para aí sim criar o conceito e aí sim fazer a marca funcionar baseado em um estilo. Então tem que definir isso antes. E como é que tu define a personalidade? Você já deve ter ouvido falar em arquétipos. E se não ouviu, tem live sobre, é só você acessar o Instagram aqui ou o YouTube, que tem bastante conteúdo sobre isso. Mas o que é arquétipo? Basicamente a personalidade da marca. Assim como se fosse a personalidade de uma pessoa. Você tem que entender a personalidade dela para definir como é que ela vai se comunicar. Então tem vários arquétipos, por exemplo, Harley Davidson é o selvagem. Então é o cara que não tem muita lei, é o fora da lei. Então ele consegue se comunicar baseado nesse estilo, porque todo o seu arquétipo, toda a sua personalidade de marca foi definido com base nisso, com base num cara que nasceu para ser selvagem, fora da lei, sabe, aquela pessoa mais bruta, digamos assim, mais rústica. Isso tu traz embutido dentro da marca e essa marca vai se comunicar com esse tipo de público. Então é muito importante essa definição também, para aí sim você definir o valor da marca, como é que ela vai se conectar com o cliente e depois disso definir o conceito. Então, primeiro define personalidade,
depois define comunicação e depois define conceito. Então a gente começa a fazer aqui um funil de entendimento que você precisa ter para conseguir definir qual estilo de logo tu vai utilizar para o cliente. Então, primeiro, é entender o cliente, entender o que ele quer transmitir, certo? Depois, conhecer um pouquinho dos produtos e serviços que ele vai estar oferecendo, que essa marca vai ser embutida. Depois, é definir a personalidade da marca. Depois, tu vai definir como essa marca vai se comunicar nesses produtos e serviços. E aí, depois, definir o conceito. Então, são várias etapas antes até você definir o conceito, como eu disse. Então, não existe conceito pré-definido para cada tipo de cliente, mas sim esse entendimento mais a fundo, mais profundo, que é o que realmente vai fazer uma marca funcionar, não só hoje, mas em toda a vida útil dessa marca, beleza? Então, tenha muito cuidado com isso. E uma coisa que eu trago sempre nos projetos de criação de marca, que eu tenho até na apresentação de marca dos meus clientes, é que uma marca ela precisa ter simplesmente 3 atributos. Ela precisa ser inicialmente simples. O que é uma marca simples? Sem muito detalhe, sem muito item pequeno, sem muita informação, sem muito elemento no símbolo, algo simples. Porque a gente sabe que o menos é mais. Então, quanto mais tu conseguir transmitir em menos elementos, melhor. O conceito minimalista está muito em alta. Então, uma marca simples, mas a partir do momento que ela é simples, ela se torna memorável, ou seja, de fácil lembrança, de fácil reconhecimento. Apple, por exemplo, é uma marca extremamente simples, mas que em contrapartida é memorável, porque é um símbolo arrojado, que é outro elemento que a gente gosta de utilizar. Marca simples, memorável e arrojada. Então, ela é simples, mas ela é arrojada ao mesmo tempo. Apple é um ótimo exemplo. Ela é simples dentro do seu conceito de construção simbológica, mas ela é arrojada dentro do segmento, porque é uma maçã falando de tecnologia. Então tem uma personalidade, um significado por trás também, que é o arquétipo do gênio. Então tem que conectar esses três atributos, simplicidade, memorabilidade e arrojo, para a gente conseguir criar uma marca, um conceito que fixe, que seja conectado com os conceitos, tendências e com o segmento do cliente também. É isso aí, Jean. Tamo junto, brother. E uma forma de você... Porque, como é que eu vou criar, como é que eu vou definir o estilo de logo do cliente? Você pode fazer essa pesquisa de mercado, como eu falei, seleciona alguns conceitos que você quer utilizar e aí vai para papel e caneta. Faz alternativas manuais, começa a gerar ideias, começa a conectar. Eu vou fazer a logo, por exemplo, de uma empresa odontológica. Quais são os símbolos, os desenhos, os elementos que constituem ou que lembram esse segmento cliente? Um sorriso, um dente e uma cabeça, por exemplo, a face. Então você desenha e vai unificando esses conceitos até criar um conceito. Depois, vou unir, sei lá, o aparelho, um sorriso e a felicidade, representada por um positivo, por um polegar, por exemplo. Então conecta esses conceitos e vai criando outros conceitos com essas conexões. E depois o que tu faz? Faz comparação. Vai comparando essas alternativas geradas, compara isso com as alternativas que você gerou lá na pesquisa de mercado, conceitos e tendências, conecta com o briefing do cliente lá, dentro do que eu gerei. Está dentro dos conceitos de mercado? Está dentro do briefing? Beleza. Então, eu seleciono essas aqui. Quais não estiverem dentro desses 2 itens, você vai descartando. Então, fica muito mais fácil você selecionar o estilo da marca do cliente se você fizer o briefing, a pesquisa de mercado e fizer geração de alternativas, ou seja, unificação de conceitos, para aí sim você definir algo que vai funcionar e que o cliente vai gostar. Então não adianta você definir um conceito que você acha que vai ficar legal se o cliente não gosta daquilo. Cliente, você faz pão artesanal, mas eu quero trabalhar contigo uma marca mais tecnológica. Não vai funcionar. Então você tem que mostrar para o cliente primeiro que você vai entender a empresa dele, o conceito, os produtos, a comunicação, a personalidade. Isso em outro momento vai agregar valor também na sua proposta, porque não é simplesmente, o cliente vai entender que não é simplesmente criar uma logo, fazer um desenho, mas sim um estudo muito mais aprofundado da personalidade do cliente,
pesquisa de mercado, o briefingzinho, que essas pesquisas vão ajudar muito também a fortalecer a sua argumentação de apresentação e vai te dar uma diretriz muito assertiva na hora de apresentar, porque você tem atributos, você tem argumentos que o cliente te deu para você estar atribuindo isso na apresentação e agregar muito mais valor na venda também. Então, faça o briefing, faça a pesquisa de mercado, faça esses desenhos manuais. Tem nos meus stories hoje, eu postei também um vídeo fazendo algumas alternativas manuais. Vai ter live, a próxima live vai ser sobre isso também. Eu quero fazer com vocês e dar algumas ideias de como esboçar, de como conectar, de como ter ideias de logos, porque a partir daí você vai definir o conceito e o estilo. Então não existe símbolo, conceito pré-definido, e sim existe entendimento, alternativas, e aí sim a concepção de um estilo de logo para o cliente. Beleza, galera? Então acho que foi basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje, que não existe um símbolo 100% definido, que não existe certo e errado, existe sim o que funciona. Uma marca não é sobre funcionar, não é sobre gostos, e sim sobre funcionar. Ela tem que funcionar dentro de tudo que eu comentei hoje, beleza? Se ficou dúvida, deixa o comentário, eu vou abrir a caixinha de perguntas depois também para vocês estarem tirando suas dúvidas. Deixe seu coraçãozinho, deixe seu like, se inscreva, siga. Toda quarta-feira tem live um pouco mais aprofundada sobre algum conceito, algum conceito mesmo, né? Algum termo do design, alguma etapa do processo de criação de marca que eu já passei, que eu acho muito importante e que vai encurtar o caminho de vocês e fazer vocês se tornarem designers cada vez mais reconhecidos, com mais faturamento, com mais estrutura e com mais autoridade. Beleza, galera? Tamo junto. É isso aí. Um abraço.